Sobre essa pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração, rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para compreender esta palavra, que é fonte para nossa salvação. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, todos os anos recordamos a vida, a missão e o mistério da vocação dos santos, dos mártires. Aquelas testemunhas que foram decisivas no andamento e na progressão da mensagem do Evangelho e na organização da igreja. Voltamos aos santos para chegarmos a nós, para entendermos quem somos. Quando nós recordamos a vida e a missão dos santos, dos mártires, dos místicos, na verdade nós estamos buscando compreender quem somos neste caminho de fé. Hoje, São Pedro e São Paulo, duas figuras bem distintas. O livro dos Atos dos Apóstolos desenvolve uma reflexão muito interessante acerca dos conflitos e tensões que existem entre Pedro e Paulo. Os dois travam embates e debates muito fortes, compreensões muito distintas, e os dois tinham razão, e os dois progridem até reconhecer o que o outro fala e o que o outro fala. E os dois, que têm inclusive alguns momentos de briga na igreja, de debate tenso, tem que os irmãos apartarem, dar um chega para lá, enviar um
para pregar o evangelho para uma banda e o outro para ver se separa. Só que, pela surpresa de Deus, os dois pregam o evangelho com uma retidão e com uma qualidade de testemunho tão elevado que os dois vão presos e os dois vão parar em Roma pregando o evangelho, preso uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, até que a última prisão, os dois são presos em Roma, julgados e condenados à morte. Nas ideias travaram conflitos, mas no testemunho se unem pela coroa do martírio, pelo sangue do martírio. A primeira leitura de hoje, que você tem aí à sua mão, dos Atos dos Apóstolos, e a segunda leitura falam como é que Pedro e Paulo vivenciaram esses últimos momentos de suas vidas. No texto de hoje, Pedro, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Pedro é solto, não pela justiça, mas pela mão de Deus, e depois a justiça do império pega de novo Pedro, prende-o e o mata. O texto mostra o que é ser cristão às últimas consequências. Começa assim a primeira leitura: naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Colocou Pedro na prisão, esperava apresentá-lo ao povo por ocasião da Páscoa, depois da festa da Páscoa, para o espetáculo próprio do Império Romano, a pompa diabólica do espetáculo sangrento das mortes, das condenações e execuções públicas que o Império Romano aplicava. Pedro não era um presidiário comum, era mantido numa prisão, a igreja rezava por ele, e enquanto dormia, os guardas vigiavam, porta da prisão de grade de ferro, 4 conjuntos de soldados, de 4 soldados em cada bloco, não era pouca coisa. Enquanto ele está lá, na cela, tome aí comigo, versículo 7. Versículo 7 da primeira leitura. Enquanto ele está lá, eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: brada, levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. Pronto. Bom, todos os anos, e na conjuntura que a gente está vivendo da igreja no mundo e da precariedade de testemunho nosso, sobretudo de nós padres no mundo, é difícil falar o que eu vou dizer agora. Pedro está preso não porque roubou o dinheiro da igreja, não porque montou um esquema de corrupção. Pedro está preso não porque cometeu um crime de pedofilia. Pedro está preso por causa da fidelidade ao Senhor. Enquanto os encaminhamentos e procedimentos são encaminhados para a sentença de morte, apareceu o anjo do Senhor na cela. Uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa, e as correntes caíram. Hoje nós não damos conta de viver essa radicalidade dos apóstolos no seguimento do Senhor. Hoje nossa presença de pregadores no mundo não causa nenhuma perturbação aos Herodes de hoje. Pelo contrário,
Nós às vezes até somos homenageados por eles, procurados por eles, e eles até querem nos seus gabinetes e nos seus palácios. Porque quando são fotografados com pregadores, até ganham votos, eleitores. Pedro está numa cela. Nós hoje não somos cristãos dentro de um presídio, dentro de uma cela por causa de Cristo, mas hoje nós temos outras prisões e outras celas mais requintadas. O sistema de aprisionamento no qual hoje nós estamos é muito mais sofisticado. São grades invisíveis e são porões psicológicos, emocionais, doutrinais. Hoje existem as grades da fragilidade psicológica, emocional, que cada uma e cada um de nós pode estar atrás delas, de não dar conta de progredir na fé, de avançar na fé, de caminhar na fé, e não entender por que é que eu não avanço na fé, por que é que eu não progrido na iluminação da fé. Eu queria te propor, talvez você não seja capaz, psicologicamente, emocionalmente, de identificar quais são as suas celas hoje, quais são as grades e as correntes que prendem você hoje. Mas quem sabe você tem coragem de pedir ao Senhor Jesus ressuscitado: manda a sua luz iluminar as minhas celas. Como o Senhor tocou pela mão do anjo o ombro de Pedro, toca o meu ombro, acorda-me do sono, do entorpecimento que me faz não dar conta de entender minha vocação e missão. Toca meu ombro hoje, Senhor. Faz-me acordar e perceber qual é minha missão, minha vocação no mundo, conforme o projeto do Senhor. Minha missão, minha vocação de pai e mãe, esposa e esposo, ou no ramo, na profissão a qual você atua. Toca meu ombro, Senhor. Ilumina minha cela, Senhor. Quem sabe até você alcance a graça de nesta noite, quando dormir, lá pelas tantas acordar, escutando o barulho das correntes caindo das suas mãos. Amém? Te libertando daquilo que te impede de avançar e progredir na fé. Estas correntes, elas são correntes invisíveis, bem mais sofisticadas, tanto por causa do pecado, quanto por causa dos mecanismos do pecado. Os aprisionamentos de hoje são tão bem elaborados do ponto de vista do controle ideológico, sistêmico, da alienação da consciência humana, da alienação no mundo e nas estruturas de pecado, que a gente nem precisa pôr certos tipos de criminosos ameaçadores lá dentro, basta nutri-los para que fiquem no sono em que estão, com o celular na mão e só olhando aquelas ideologias que me confirma dentro da minha cela, dentro das minhas grades. Vamos a Paulo. Segunda leitura. Carta de Paulo a Timóteo. Paulo está preso, também em Roma, aguardando a sentença. Tem absoluta consciência de que o fim dele é a sentença de morte. Escreve para o amigo confortando-o. Como um pai e uma mãe que toma consciência de que a morte está próxima, chama os filhos, chama os netos e diz: olha, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento de minha partida. Leiam comigo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Epa!
Nós podemos dizer isso hoje. Se você fosse se despedir hoje de seus amigos, você teria a autoridade paulina de dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé? O que é para Paulo guardar a fé? Não é um depósito na razão, ou um depósito, um feixe de compreensões doutrinais ou ideológicas sobre as quais ele se apoia e exerce o seu ministério. Para Paulo, guardar a fé é, versículo 17: mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Brada a igreja. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Pronto. Paulo é por excelência o pregador da fé integral, que é diferente da fé mutilada, da fé amputada, da fé ideologizada. Paulo diz que o Senhor fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Nós pregadores e muitos cristãos na igreja não somos pregadores e fiéis seguidores da doutrina integralmente. Exatamente porque nós transformamos a religião numa esfera sistêmica para proteger a gente no lugar que a gente quer ficar, e aí reduzimos a fé em ideologia. Nós não anunciamos a fé integralmente, nós selecionamos uma meia dúzia ou uma centena de dúzias de coisas que a gente gosta na fé e repete aquilo a vida inteira. Está assim de padres, de pregadores, de leigos, de sites, de blogs, de canais nas redes sociais, que não anunciam a fé integralmente. E você descobre quando a fé não é anunciada integralmente, quando eles dizem assim: este blog, este canal foi criado, este grupo de estudo foi criado para denunciar e acabar com tal coisa. E aí entra a ideologia. Os marxistas falam: nossa fé cristã é lutar contra o capitalismo. Os capitalistas dizem: nossa fé cristã é lutar contra o marxismo. Ou às vezes até campanha que tem apelos maiores do tipo: nossa luta, nosso blog, nosso site é lutar contra a ideologia de gênero ou contra o aborto. Isso não é fé integral, isso é fé ideologizada. É fé selecionada para pôr-me como porta-voz de uma causa que atrai seguidores a mim. E isso tem rendido, minha gente, muito dinheiro. Tem bons estudos, tem grupos muito bons, estudiosos, de altíssima envergadura, inclusive naquilo que é satanizado hoje na mídia. Tem excelentes jornalistas, pesquisadores, estudiosos do quanto esses esquemas ideológicos geram picaretas que usam a fé e usam o sentimento e a paixão das pessoas, ideologiza a fé e põe você para ser ratinho no porão dela, atrás das grades deles. E dizem: nós existimos para combater tal coisa. A fé cristã não é para combater, a fé cristã é para anunciar a salvação que vem de Cristo. É o anúncio da salvação que vem de Cristo que desmantela as potências de Satanás e as obras do mal. Pregação que se ocupa a falar mal dos outros, a falar do poder do inferno, a falar do erro dos outros, ou na igreja, a quantidade de leigos, todas as semanas eu recebo mensagem de gente que diz: padre, eu
minha amiga, meu amigo me mandou ver esse vídeo aqui. Isso é da igreja? Com 80 mil seguidores, 200 mil, 500 mil seguidores, e homens e mulheres assim, numa performance impecável, com cenários muito bem produzidos, inclusive padres, com cenários assim que só a plástica, e Hollywood sabe o poder que é a plástica, por causa do Oscar da fotografia, porque tem gente que vive da plástica, da fotografia, da imagem. Então, blogs e sites que se impõem a partir da plástica. As pessoas gostam porque tem um cenário que associa a pessoa a tempos sólidos, a ideias bem consolidadas, a coisa integral. E Paulo diz, o Senhor esteve ao meu lado e fez com que a fé fosse anunciada por mim, integralmente ouvida por todos. E não só ouvida pelos que gostam de mim, pelos meus seguidores e tuitadores. Eu preguei para todos. Afinal de contas, Pedro e Paulo foram martirizados em Roma, que foi fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo, que os irmãos brigaram entre si e um matou o outro e fundou a cidade. Pedro e Paulo são os dois irmãos, não de sangue humano, mas no sangue de Cristo, que não mataram um ao outro, embora tivessem opiniões e percepções distintas, mas os dois se uniram pelo sangue de Cristo, pelo sangue do martírio, e fundaram a igreja em Roma. Por quê? Porque os cristãos foram expulsos de Jerusalém. Em 70 o templo de Jerusalém foi destruído, o Império Romano expulsou os judeus. Em 90 os judeus fizeram uma assembleia e expulsaram os cristãos da sinagoga. Os cristãos perderam Jerusalém como referência porque foram proibidos. O lugar mais natural onde poderia nascer a igreja seria Roma, porque Roma era a capital do vastíssimo império, para onde afluíam pessoas do mundo inteiro. E lá tinha uma codificação de catolicidade. Roma é o lugar onde nasce a fé católica, porque lá estão homens e mulheres de todos os povos do mundo conhecido. É uma questão histórica e teológica. Se é a cidade mais cosmopolita, mais universal, era natural que lá nascesse, lá morressem esses dois apóstolos, e sob o túmulo deles fossem erguidas as primeiras igrejas, para que os discípulos e os seguidores de Jesus tivessem duas colunas sólidas. Mas a fé que não é vivida integralmente, ela gera grandes desgraças nos cristãos e na igreja. Vamos ao Evangelho. Saiamos das ideologias e vamos para a teologia, porque o que liberta você da escravidão, das correntes sofisticadas das ideologias, das grades das ideologias que te aprisionam e você não enxerga que está numa prisão, o que te liberta da escravidão ideológica, das grades das correntes ideológicas é teologia. Vamos lá? Capítulo 16 de Mateus, versículos 13 a 19. Mateus são 28 capítulos, aqui já estamos no capítulo 16, bem à frente, mais da metade. Jesus já tinha chamado os discípulos, constituído os apóstolos, enviado-os em missão, para realizarem as mesmas atividades que ele mesmo realizava. Os apóstolos voltam empolgadíssimos com a missão, e Jesus fala: antes da gente retomar, vocês estão voltando da missão, vamos embora ali fazer um retiro? Vamos lá com Jesus? Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: bradem, quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
moçada, vocês estão empolgados com as pregações, com o serviço e missão, mas o que o povo está pensando sobre mim? Qual é a compreensão que o povo tem sobre mim? Os discípulos dizem: Jesus, a missão está bonita, realizamos muitos prodígios, milagres, sinais, mas o povo não está compreendendo quem é o Senhor, não. Como hoje, existe uma dificuldade também sistêmica e também ideológica para compreender quem é Jesus. Versículo 14, os discípulos, eles responderam: bradem. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Pronto. Senhor, o próprio Jesus, na pergunta, ele apresenta quem ele é. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Um título messiânico da literatura profética e apocalíptica de Daniel, Jeremias e Ezequiel. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles dizem para o povo: o Senhor ainda está na linhagem dos profetas que preparam a vinda do Messias. O Senhor é Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. O Senhor ainda não é o Messias. Tem um monte de cristão que relaciona com Jesus pensando que ele é apenas algum dos profetas, um grande homem. Uma das maiores aberrações que a teologia identificada com as ideologias socialistas foi exatamente reduzir Jesus a um grande homem profético. Quando os discípulos avaliam, dizendo: Jesus, está pobre a visão que tem sobre o Senhor, Jesus propõe uma avaliação mais ousada. Traz a pergunta para dentro do colégio apostólico. Vamos ver? Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou: vão? E vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmã, irmão, por que era tão difícil aceitar por parte das pessoas o que Jesus falava? Por que era mais fácil aceitar o que Jesus fazia do que o que ele falava? As massas ficavam com o que ele fazia. Os apóstolos pesavam o seu seguimento a partir do que escutavam. Mas os discípulos também começam a entrar em conflito entre o que Jesus faz e o que ele fala. Nós preferimos o que ele faz. E tem muita gente que quer o padre e o pregador também que ele faça como a gente pensa, que ele não fale não, porque se ele falar, ele vai emitir opinião contra a esquerda ou a direita, o socialismo, o capitalismo e assim por diante. Tem muita gente que quer padre que faz, que constrói. Pode falar não. Até porque quem fala precisa ser financiado pelos donos do poder que querem que aqueles que falem conforme repercutir nos corações e mentes do rebanho a submissão a eles. Pergunta Bento XVI: mas o que era difícil aceitar para as pessoas às quais Jesus falava? Era difícil exatamente o que continua a sê-lo também para muitas pessoas hoje. É difícil de aceitar o fato de que ele, Jesus, pretende ser não somente um dos profetas, mas o Filho de Deus. Jesus reivindica para si a mesma autoridade de Deus. Ouvindo-o pregar, vendo-o curar os doentes, evangelizar os pobres e pequeninos, reconciliar os pecadores, gradualmente os discípulos conseguiam compreender que ele era
não só um profeta, mas o Messias, no sentido mais elevado deste termo. Messias, em latim, Christos, em grego, ungido. Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Claramente tudo isso era maior do que eles, ultrapassava a capacidade de compreensão. Os discípulos, como Pedro aqui, podiam expressar a sua fé com os títulos da tradição judaica: Cristo, Filho de Deus, Senhor, Kyrios. Mas para aderir verdadeiramente à radicalidade àqueles títulos, os discípulos precisariam de uma descoberta mais profunda. O próprio Jesus, com sua vida, revelou o seu significado integral, como Paulo reivindica. O próprio Jesus revelou o significado, para muitos, surpreendente e até mesmo paradoxal, em relação às concepções do seu tempo e dos tempos de hoje. Quando Jesus se revela, ele necessariamente apresenta as fragilidades das correntes de pensamento dos tempos de hoje, das ideologias e dos sistemas teóricos, religiosos, políticos, econômicos, sociais, culturais. A fé dos discípulos teve que se adaptar progressivamente. Não é a doutrina que se adapta, mas a compreensão dos discípulos é que vai abrindo e eles vão se adaptando à fé revelada. É o contrário. A gente quer o contrário. A gente quer que a doutrina seja diminuída em vista da opinião. E é o contrário. São as nossas opiniões que devem se adaptar gradativamente e aceitar as podas, os cortes, as renúncias. Bento XVI, tá? O que é certo é que quem não segue Jesus e não passa pelo mistério da sua morte e da sua ressurreição, podem viver na igreja longos e demorados anos e décadas, mas morrerá sem experimentar a solidez de Cristo e a salvação que vem dele, que ele revela agora para Pedro. Vamos lá? Quando Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Pedro aponta para o céu, para o alto. Jesus, versículo 17, respondendo, Jesus lhe disse: brada a igreja: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olha, um argumento de fundamentação e uma série de perguntas que vem agora. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Pedro fala: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jonas, o pescador, o contador de mentira de pescador, o dono de um empreendimento de pescaria do Mar da Galileia. Simão, eu sei quem você é, sei a sua casa, sei a sua linhagem hereditária, mas você é feliz, porque o que você compreende sobre mim não foi um ser humano que te revelou isso, não foi o padre tal, o pregador tal, o blog tal, o site tal, o livro tal. O que você sabe sobre mim, Simão, quem te revelou foi o Divino Pai Eterno. Por isso você é feliz. Minha gente, não tem coisa mais dolorosa do que conviver com cristãos convictamente infelizes. E acham que é normal ser infeliz, amargo, azedo, ácido, revoltado. A fé cristã é uma fé que põe-nos numa experiência neste mundo,
em meio a provações e tribulações, e até o derramamento de sangue no martírio, mas põe-nos morrendo felizes. Feliz és tu, Simão. Nossos filhos falam isso para nós, nossos netos, pai, mãe, vô, vó. Feliz és tu, porque o que você fala de Jesus não pode ser um ser humano, não pode ser uma pregação que te convence disso. Pai, mãe, o que você fala de Jesus é algo tão forte. Feliz és tu, como é bom estar com você, pai, mãe, vovó, padre. Nós com quem nós convivemos, somos portadores de uma fé feliz ou de normas e regras rígidas de combate com as ideologias que pensam diferente de mim e que eu só sossegarei o dia que eu acabar com os capitalistas, com os marxistas, com os comunistas dentro da igreja ou fora da igreja, o dia que eu acabar com a ideologia disso e ideologia daquilo? Você é feliz? O que você sabe de Jesus, quem te revelou foi o Pai Eterno ou meia dúzia de regrinha idiota que os blogueiros e homens de sites repetem para você comprar o material que eles vendem? Feliz és tu, Simão. É bacana porque quando você sabe quem é Jesus, a partir de uma fonte primeira, o Pai, quando a sua relação com Jesus brota da graça que você experimenta de receber Jesus como algo que o divino Pai Eterno te oferece, quando isso acontece, sabe qual é o milagre que se opera em sua vida? Primeira coisa que você desabrocha, você descobre quem você é. Você descobre de que material você é feito, filho de Jonas. Você descobre e percebe que não só você alcança a compreensão de quem é Deus, mas você alcança a compreensão de quem é você. E não só você torna-se material de construção na mão de Jesus. E é a partir da sua atitude deliberada de pôr-se nas mãos de Jesus como um material de construção na mão do construtor, é aí que brota a sua felicidade. Não é você que tem o controle, não são os teóricos que você lê, a coleção de livros do seu site, do seu blog, do seu canal que indica, mas a relação sua com o Pai Eterno, por Jesus, vai pôr você sendo material de construção na igreja. E quando você vira material de construção na igreja, nas mãos de Jesus, sabe o que acontece? O poder do inferno cessa. Vamos ver? Versículo 18, tomem comigo, bradem. Por isso eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pronto, simples assim. Você sabe quem sou eu, que eu vim das mãos do Pai, que eu sou a oferta do Pai para você. Você põe-se livremente nas mãos de Jesus, deixa o Senhor acordar você e tocar seu ombro e chamar você para a sua vocação, para a sua missão. E você vira material de construção, e Jesus edifica o que ele chama de igreja de a minha igreja. E não a igreja do Padre Antônio, do Padre Robson, do Padre fulano, do Padre fulano, do Padre fulano, do Padre fulano. A minha. A igreja sua é essa que Jesus chama de minha? Ou é do canal do site tal? Você experimenta a graça de ser colocado assim como uma pedra, um tijolo nas mãos de Jesus. Vem cá, Léo, me ajuda aqui, rapaz. Já fiz essa cena dramática, mas repito-a.
tijolo na mão do pedreiro, o pedreiro quer só um pedaço aqui, mete a colher assim, pega um pedaço bom, deixa para lá e só uma pontinha enfia num canto que está faltando um pedaço. Você tem a liberdade de ser material de construção na mão de Jesus e permite que o pedreiro meta a colher e arranca o pedaço que lhe interessa para construir a igreja dele? Ou você é da igreja tal? E é bom que hoje é festa do Divino Pai Eterno. E é bom que hoje nós estejamos lidando com este evangelho, com o testemunho de Pedro e Paulo, diante das fraquezas nossas da igreja, dos escândalos na forma de nós padres lidarmos com os bens. Quando erramos, nós precisamos ao menos ter alguém que nos corrija, ou um grupo de gente que, convivendo conosco, nos corrija antes que a desgraça seja tão grande que nós sejamos jogados no entulho da construção para fora, que é o que acontece, né? Com grandes pregadores. Se apoiam em si mesmos, no dinheiro, no poder, no sexo, e não no sexo sadio, mas no perverso sexo, a pedofilia. O poder do inferno atinge-nos e arranca-nos da edificação quando nós queremos fundar a nossa igreja e queremos ser dominadores dos que nos seguem e queremos que os outros entrem para brigar com o bispo, com o papa, com todo mundo para defender-nos. Irmã, irmão, você sabe que material você é? Se você é membro, é material de construção da igreja, você tem uma graça. O poder do inferno nunca irá prevalecer contra você. Amém? Você pode conviver com o Padre Antônio mais picareta, desonesto, corrupto, miserável, ideologizado. Você vai conviver comigo e com a minha fraqueza, mas o inferno não vai te vencer. E não vence. Na maioria das vezes, nós padres somos ceifados pelas ambições de poder, de dinheiro, de perversidade moral, e os leigos são ceifados pelas dominações, pelas potestades ideológicas. E hoje, com o advento das redes sociais, mais ainda da internet, você é alguém que escuta o barulho das portas do inferno, do poder do inferno, mas você se sente sólida, firme, estruturado pela mão do Senhor na edificação da igreja dele, ou qualquer movimentada que o dragão dá com o rabo dele, você já entra em pânico, já desaba. Quando você sabe quem é Jesus, você descobre quem é você, você põe-se nas mãos de Jesus, experimenta a graça de viver na igreja dele, e a igreja não tem um fim em si mesma, a igreja te conecta a uma realidade superior a ela. Vamos lá? Versículo 19, bradem, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pronto. A função da igreja é ligar você ao céu. Você pode, a metáfora que me vem, não tenho uma mais atualizada, é dos meus tempos antigos. A metáfora que eu uso da igreja é: a igreja representa o carteiro que manda uma carta para você, dando a você a notícia mais preciosa do mundo. Você recebe a carta das mãos do carteiro, mas olha para o carteiro e diz: não gosto desse cara, não vou nem abrir a carta, joga ela no lixo.
está assim de católico comportando desse jeito. Não, fui na missa, não gostei do padre, nem comunguei. Não tem esse tipo de testemunho absurdo? Não, fui na missa, não gosto de ir lá, nem vou na missa. Fica com a feiura do carteiro e deveria dizer: Senhor, obrigado, porque esse carteiro, a gente conhece ele, é um homem, é filho de Simão, filho de Jonas, a família dele tem um monte de problema, ele já passou por tanta coisa horrorosa, mas o Senhor usa até um homem frágil como esse carteiro, como esse padre, para dar-me essa notícia de amor por mim. Fique com a notícia, fique com a mensagem. Não fique fazendo a lista das desgraças do carteiro que você não gosta e que te faz tão infeliz, tão amarga, tão amargo. Contador de desgraça alheia do carteiro. Cria até um blog, um site, só para mostrar o tanto de feiura que o carteiro tem, mas nunca abre a carta e nunca é feliz com a mensagem que o carteiro traz. Que decidida amargura de nossa parte, sermos infelizes e achar que isso ainda é o que Deus quer. Não. A igreja é ponte, por isso que o Santo Padre, o Papa, é chamado de pontífice. A igreja é ponte que te conecta ao reino dos céus, e não a ela, e não a mim, para ser seguidor do padre, do pregador, do canal, do blog, do site, da ideologia. Hoje é dia de você reconciliar com Jesus e dizer para Ele: Senhor, faz-me viver a fé integralmente. Senhor, toca o meu ombro, faz cair as correntes de minhas mãos, dá-me a liberdade para retomar a minha vida livre das grades e das ferramentas de poder ideológico que me afasta da alegria, da graça de ser feliz. Incline a sua cabeça, estabeleça um diálogo com o Senhor. Eu vou fazer algumas perguntas e você faça um exame de consciência e vá pedindo ao Senhor para operar em você a graça de descer a luz do céu dentro da sua cela. Podemos cantar? Deixa a luz do céu entrar. O que você sabe de Cristo? É o Pai Eterno que te revelou? O que você sabe da igreja? É Cristo que te revelou o que você sabe da igreja? A igreja que você diz que é sua, é a mesma que Jesus chama de minha igreja, que eu construí, que eu construo? A igreja é para você o que ela é para Jesus? Um meio, um instrumento para te pôr ligado ao reino dos céus? Cada vez que você tem um contato com a igreja, você se sente e experimenta mais inteira, mais ligado ao reino dos céus? Você experimenta a alegria de ver o poder do inferno nunca prevalecer contra você? Você conhece Jesus conforme o Pai te revelou? Ou conforme as ideologias te domesticam? Fale com o Senhor e peça a luz do céu para iluminar sua mente, seu coração, sua cela e libertar você de toda força que cega a sua fé, que enfraquece a sua fé, que debilita o seu seguimento do Se tu assim
cruz eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, e para em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Vamos cantar, deixa a luz. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu